Vai começar mais um Fala Otaku. E o assunto de hoje vai ser a infância do Otaku da geração Y, porque todos os membros de hoje, por coincidência, nasceu nessa geração, que é de 1975 até 99. Mas antes de falar o tema do programa de hoje e apresentar os convidados, vamos ler os comentários do programa passado, que quem não sabe, a gente sempre lê antes do programa os comentários do programa anterior. E nesse caso é do Fala Otaku 2, o bate-papo com artistas nacionais, que o Sakuda e eu conversamos com artistas brasileiros e discutimos um pouco sobre o mercado dos quadrinhos nacionais no ponto de vista deles. Bom, os comentários foi... O do mais interessante é o Júlio César, que ele colocou 27,55, que é marcando os minutos aqui para continuar a ouvir amanhã. E, Júlia, tomara que você tenha continuado a ouvir o nosso podcast. O Gabriel Almeida, ele mandou um putz, lembrei do teste que fiz para vocês, tem um aparecido. E provavelmente ele estava comentando sobre a Ação Magazine, que a gente citou neste programa. O Nice Nascimento, ele comentou: que gostoso tomar um cafezinho escutando Quentidama ou Desaço. E o Rafael HQ, ele comentou muito bom, já conheci o trabalho de todos os quadrinistas. Então, muito obrigada a todos que comentaram no programa passado. E comentem também aqui neste programa, porque o seu comentário ele pode aparecer no próximo programa. Então, vamos começar apresentando o pessoal. Barcelos. E aí, tudo bem? Como é que vocês estão? E agora Gabriel. Olá, e eu ainda sonho com a gloriosa volta da manchete. A Tomoe. Olá, pessoal, aqui é a Tomoe. E a Daisy Bueno. Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Independente de que horário vocês estejam ouvindo isso, eu vou estar no contrário. Agora vamos falar definitivamente qual é o assunto, que eu já tinha dado spoiler no começo, mas a gente vai falar sobre nossa infância otaku, mas uma perspectiva mais da geração Y, porque todo mundo aqui nasceu entre 85 e 99, e talvez eu seja a pessoa mais nova desse podcast, como sempre, não é surpresa eu ser a mais nova. Vamos falar primeiro em que ano cada um nasceu. Infelizmente vamos ter que falar a idade, mas é por um bom motivo. Qual ano você nasceu, Barcelos? Olha, eu nasci em 1995. Tô rumando ao meu primeiro quarto de século. E você, Gabriel? 1993, no longínquo mundo de 1993. E você também? Eu nasci em 1992. E Daisy? Gente, eu sou de 88, eu sou a idosa aqui do grupo pela primeira vez. E eu nasci em 96. Eu sou a pessoa mais nova assim, entre aspas, porque hoje em dia eu já tenho 23 anos. A Carol ainda tá na infância, né? Apesar de ter cara de 16, eu já tenho 23 anos. Então vamos falar um pouco sobre como que era no geral nossa infância. Minha infância, ela foi praticamente toda ela em frente da TV. Porque assim, ó, eu sou de uma cidade bem de interior. Tipo, eu moro a 500 quilômetros de Porto Alegre. As duas cidades mais próximas da minha ficam no Uruguai, não ficam no Brasil. Que tudo demorou pra chegar, ou quando chegava era muito caro. Tanto que, pra vocês terem uma noção, o meu pai era coordenador do curso de faculdade que tem aqui na nossa cidade de informática, e eu só fui ter computador com 12 anos. Então, tu vê que o negócio era assim. E internet também foi um negócio que a gente demorou muito pra ter. Então, toda a minha infância foi na frente da TV. Principalmente porque eu morava numa região que... Sabe aquele local da cidade que tem pouca criança? Então, eu morava ali. Eu ficava, tipo, toda manhã dentro de casa, ia pro colégio e voltava e ficava toda manhã. Tipo, a minha infância foi um eterno castigo, entendeu? Pros outros. Mas, pelo menos, eu vivi tranquilo. E eu sobrevivi até agora, né? Ô, Barcelos, eu tenho uma dúvida. Você falou que morava mais perto do Uruguai do que até nas cidades brasileiras? A TV aí, sei lá, pegava de alguma forma canal de lá também? Sim, sabe que até, inclusive, um dos primeiros canais que pegou com imagem boa aqui na minha cidade é o Rede 10, que é um canal uruguaio. Então, muita gente... Não foi o meu caso porque eu fui mais novo, eu nasci depois. Mas teve muita gente aqui na minha cidade que olhou Slamdunk pela TV na Rede 10, no canal uruguaio. Era isso que eu ia perguntar mesmo, porque às vezes os animes eram diferentes também, né? Só que como eu acabei sendo mais novo, meio que baixou a qualidade da Rede 10. Era forte a TV aberta no Uruguai, só que ela acabou ficando muito fraca e hoje em dia no Uruguai é tipo super comum uma pessoa ter TV a cabo, entendeu? É a normalidade. Então, tipo, o que a gente pegava de rede aberta hoje praticamente repassa o que deu na Argentina ou aqui no Brasil há 7 meses atrás.
Tipo novela, reality show, programa. Ah, não, eu digo isso porque eu tenho um amigo que na casa dele, por alguma razão, pegava um canal da Colômbia chamado Canal Caracol. E daí a gente se reunia lá na casa dele pra assistir Dragon Ball, que tava muito mais pra frente. Sim, aqui até hoje eu pego a Rede 10, só que hoje em dia nem desenhos mostram mais. Caracol, se eu não me engano, é o principal canal de televisão da Colômbia. Eu sei disso por conta da época do acidente da Chapecoense, mas isso é uma outra história. É tipo uma Globo. Ah, é verdade. Aproveitando, fala também como que foi sua infância, Gabriel. Sua infância no geral. Bom, a minha infância ela foi terceirizada pela televisão. Era basicamente ficar sentado em frente à TV, vendo os animes da Manchete, desenhos do SBT, Disney Crush, saudades de Disney Crush. Então, eu cresci vendo a era de ouro da Manchete. Tive contato até com tokusatsus, como... Eu lembro que o Ultraman passava, aquele Ultraman antigo, primeirão. Eu lembro que Kamen Rider, um dos Kamen Riders, acho que era o Black Kamen Rider, passava. Shurato, Cavaleiros, Samurai Warriors, Yu Yu Hakusho. Então, é uma história bem tradicional mesmo da galera dos anos 90 ali, do começo dos anos 90. E você, Toloi? Como que foi sua infância, assim, no geral? Nossa, em relação ao anime, a minha infância foi bem triste, porque eu lembro que quando eu tinha mais ou menos uns 3 anos, a minha mãe colocava a gente pra assistir. Na época era Cavaleiro dos Zodíacos que passava, mas nem é um dos meus animes favoritos. Depois disso, eu não tive contato nem com TV, nem com computador. Então eu fui ter contato depois com animação lá pelos 12 anos. Eu assistia anime que passavam na TV Globinho no intervalo do recreio. Era só o que eu assistia. Fica aqui a menção honrosa pra TV Globinho também. Saudades, a falecida TV Globinho. E você, Daisy? Então, eu praticamente nasci, fui parida assistindo Manchete, porque a minha vida toda foi assim, praticamente, né? A minha infância, né? Eu fui parida nos estúdios da Manchete. No meio da pedreira da Toei, enquanto tava tendo alguma gravação de Tokusatsu. Não, porque as primeiras lembranças que eu tenho, pequenininha, é assistindo série de Tokusatsu com os meus primos, sabe? Naquela época que ainda nem tinham colocado Cavaleiros do Zodíaco na Manchete ainda, passava Cybercops, passava Kamen Rider ou RX, ou Black RX, Patrine, eu não sei se alguém conhece a Patrine aí, que era tipo um Tokusatsu parecido com Sailor Moon. Aí depois colocaram Cavaleiros do Zodíaco. Eu, influenciada pelos meus primos também, comecei a assistir. E aí pronto, a minha vida acabou. Todas as chances de eu virar uma menina que gosta de Barbie acabaram. E foi um caminho sem volta. Foi, gente. Eu fico imaginando os meus pais falando assim, calma, é só uma fase, daqui a pouco passa, sabe? Eu aprendi a ler lendo as primeiras revistas de anime que saíam na banca. Anime Fury, antes da Animax. Né? Não era Anime Fury, era Japan Fury, que depois virou Animax, né? Do Peixoto. A Heróis do Futuro, essas coisas. Eu aprendi a ler em cima dessas revistinhas mesmo. Mais pra frente veio, né? TV Globinho, essas coisas já era pré-adolescente. A New Tokyo e a Anime-Do também eram essenciais na época, né? Quando não tinha internet. Sim, antes disso tinha... Nossa, teve bastante coisa. Teve aquela Ultra Jovens, não sei se vocês lembram, que toda a capa dela era alguma coisa de Dragon Ball. Interessante que o meu foi uma das mais diferentes também de infância. Eu nasci assim, já tinha computador em casa, já tinha praticamente internet, porque meu pai, ele sempre gostava muito de tecnologia, tanto que por causa do serviço dele, ele foi uma das primeiras pessoas do bairro a ter celular, que era tipo aquele Nextel, assim, as pessoas iam lá em casa pra usar o telefone dele. E com o computador, assim, também não foi diferente. Desde que eu me lembro, já tinha um computador em casa, e era engraçado porque hoje em dia é notebook, mas na minha infância era um quartinho, assim, separado, que tinha o computador. E a minha infância, eu lembro que as primeiras coisas que eu fiz no computador foi jogar o jogo do milhão, assim, Silvio Santos. E a internet eu usava só final de semana, que era discada. E eu aprendi a ler por conta do computador. Eu lembro até hoje que eu queria ficar acessando o site de Barbie, essas coisas. E meu pai falou assim, que tava com preguiça, falou, Carolina, aprende a ler e faz. Aí eu, tipo, aprendi, acho que uma das primeiras frases que eu coloquei foi www.barbie.com.br. E aí, por meio dessa vontade de ficar jogando jogos de vestir meninas, eu comecei a entrar em sites mais genéricos. Então era tipo gggames.com,
E aí tinha uns jogos de vestido mais diferentes, que eram uns jogos que eram japoneses e tinha uma estética de anime e mangá. E essa é a minha primeira lembrança que eu tenho. E aí eram jogos com uma estética muito parecida com animes, assim, porque eram jogos orientais, eram jogos japoneses. Que era tipo garota shoujo, só que na época eu não sabia o que era shoujo, assim. Demorou muitos anos pra eu saber. E aí eu comecei a gostar muito dessa estética. Então quando eu assistia algo na TV, algum desenho, eu preferia essa estética, porque eu achava mais legal, eu achava mais bonito. Então, ao mesmo tempo que o computador me auxiliou muito a ser um otaku fedido, ele foi um divisor de águas pra ter minhas preferências pra desenho também. Então, por mais que na época eu não sabia o que era anime e o que era desenho assim, depois que eu descobri que eu tinha muita preferência a assistir anime. É engraçado porque as gerações são totalmente diferentes, só que agora que você falou esse negócio de jogo, de vestir meninas e tal, eu lembrei, né, que eu tive o meu primeiro computador com 12 anos também, né, só que nessa época tava na revolução do Dragon Ball já e tal, então eu usava a internet de escada, sei lá, 1 hora de internet de escada pra baixar um vídeo de, sei lá, 15 segundos do Dragon Ball, né? E assisti esse vídeo por 1 semana, depois até chegar o próximo final de semana. Mas eu lembro que nessa época eu baixei um joguinho de Sakura Card Captor de trocar a roupa. E eu passava o dia inteiro brincando com esse joguinho de trocar as roupas da Sakura, aquelas roupas que ela usava no meio das batalhas, sabe? E outra coisa deturbada que tinha na minha infância é que aqui tinha canal a cabo, sempre teve, e não pegava muito bem canal aberto. Então, por exemplo, muitas pessoas da minha idade assistiam muita cultura, só que a cultura não pegava aqui em casa. E a gente não tinha disponível Disney. Disney não era algo muito, tipo, que as pessoas tinham muito, só que eu só tinha final de semana. O que eu tinha era Boomerang e Cartoon. E Boomerang, na época, passava só anime antigo. Então, na minha infância, eu assisti, tipo, Speed Racer, que é coisa que meu pai assistiu. Os pais, eles falam com maior orgulho, né? Nossa, esse desenho é muito melhor do que esse que você assiste. Ah, mas os desenhos que eu assisto hoje em dia são muito melhor. Os desenhos que eu assisto. Aí, ó, você vai fazer a mesma coisa. Você vai fazer a mesma coisa. Eu lembro que quando eu comecei a ter TV a cabo também, passava na Fox Kids, que depois virou Jetix, depois virou Disney XD, não sei como é que tá agora. Aquele desenho do Thor, o Thor desanimado, sabe? O Thor que não era animado direito. Eu achei que era um Thor tipo tristinho, que tava, ai, que coisa, minha vida. Não. Não, ele parecia câmera lenta, sabe? Ele ia levantando assim aos poucos o braço, como se fosse câmera lenta, porque a animação não era lá essas coisas, né? E o meu pai tudo empolgado, olha filha, é o Thor, nossa, esse é o melhor desenho, isso é muito melhor do que os desenhos que você assiste. Aí eu fui assistir um dia com ele, né? Era, sei lá, o Thor se mexendo, aí de repente ele derruba o martelo cai, daí ele fala, ó, perdi meus poderes, e acaba o capítulo. Só comentar uma coisa que talvez tu ache engraçada, mas nessa época a Marvel lançou uns desenhos de uns quantos heróis nesse estilo. E uma coisa que eu assistia na minha infância era a série do Hulk. Passava domingo de manhã na filial do Rio Grande do Sul da Record. Passava o desenho do Hulk e o desenho do Rambo. Anos 90, vamos fazer um desenho do Rambo pra crianças. Maravilhoso. Não, então, mas aí que tá, o desenho ele é muito mais antigo do que isso, né? Porque os nossos pais assistiram. Eu lembro que meus pais também assistiram, principalmente minha tia, que eu moro com ela adorava Princesa e o Cavaleiro. Aí eu assisti, e a Princesa e o Cavaleiro é um caso, mas Speed Racer, por exemplo, o problema não era nem a animação. Eu não via muito sentido a história, porque eu falava, não, eles são muito burro. Porque não sei se vocês conhecem Speed Racer, a história. Sim. Mas tem Corredor X, que claramente o Corredor X, ele é o irmão do protagonista. Ah, mas isso tem até hoje, Carol. Não, ele apareceu... Não, eu criança, mas esses questionamentos eu tinha criança. Eu falava, ele apareceu, o irmão dele sumiu. Ele é muito parecido com o irmão. E eu, toda vez que eu assistia quando criança, era um pouco revoltante, porque eu ficava falando, é ele, como vocês não perceberam? Eu, Carol, com 7 anos. Mas eu tenho uma teoria que todo mundo no desenho sabe que o Corredor X é o irmão do Speed, mas ninguém conta pro Speed pra ele deixar de ser burro. Mas... Inclusive o macaco também sabe. Eu acho que eu tenho até uma teoria melhor, que é o seguinte: pensa em 90% dos animes que vocês conhecem.
A única coisa que diferencia é o cabelo. Então, como ele botou o capacete, não deu pra saber que era ele. Sim. Verdade, aquele personagem com óculos. Você tira o óculos, acabou o personagem. Tem coisa pior, tem o efeito Sailor Moon, né? Que ela se transforma, ela continua do mesmo jeito e ninguém sabe que ela é a Sailor Moon. Não é tipo, não tirou um óculos nem nada. É a mesma coisa, ela só trocou de roupa. Não, mas ela bota uma tiara. E depois os fãs de mangá reclamam do Superman e dos óculos do Superman, né? Mas aí tudo bem. Não, mas só pra situar, eu falei desse negócio de Sailor Moon, porque na minha época era Sailor Moon, né? Eu tinha 8 anos, assim, eu era super fã de Sailor Moon. Mas hoje em dia, não sei se vocês conhecem, tem aquele Ladybug, né? Que as crianças de hoje em dia estão gostando, sei lá, minha sobrinha gosta e tal. E é a mesma coisa. Ela só coloca, sei lá, uma roupa diferente, bota uma máscara e o moleque lá que ela gosta não descobre que é a mesma pessoa. Mas todo mundo aqui citou Speed Racer como um desenho que os pais gostam. E realmente é impressionante, porque minha mãe não entende nada desse mundo de otaku, quadrinho, mangá, não entende nada. Mas ela adorava Speed Racer. Ela e minhas tias adoravam ver na infância. Ter sido um boom aqui, há uns, sei lá, uns 40, 50 anos atrás, que a gente não tem noção, porque todo mundo da geração anterior à nossa sabe quem foi Speed Racer, sabe, do desenho. Mas foi mesmo. Eu acho que também porque você vê assistir ele hoje em dia e a qualidade de animação dele já era meio que superior pra época, sabe? Acontece que as histórias dele é continuações, assim, não era por episódio, cada episódio uma história. Então as pessoas tinham muito interesse, porque você pega... Um dos meus interesses também, que eu gostava muito de animações desde criança, é porque normalmente os desenhos da minha idade, da minha época, eles eram muito histórias fechadas, assim, de cada episódio. Por mais que tenha uma história contínua, o anime que me fez assistir, tipo, novelinha, assim. Sim, total, tinha muito isso. Na minha infância, eu tava acostumado a ver desenho de comédia e tal, bem pequeno mesmo. Aí, desenho comédia que, tipo, cai um piano na cabeça do Tom, na cena seguinte ele já tá tudo de boa. Aí eu vejo Cavaleiros, aquilo tudo dramático, sacrifício e tudo mais, o Cassius perde a orelha e ele continua sem a orelha. Não volta, né? Minha cabeça explodiu. Nossa, como assim? Tem consequência. Sim. E eu fiquei boba porque tinha umas coisas que eu assistia quando eu era muito pequena, tipo Cavalo de Fogo, que provavelmente vocês não devem conhecer. Eu conheço. Melhor música. E eu achava, nossa, aquela cantada de uma forma maravilhosa, mas enfim. Eles parecia uma história super longa. Quando eu assistia, pra mim era uma história super longa. E só depois de muito tempo eu descobri que só passaram 13 capítulos. Eu fiquei, gente, como assim? É a técnica secreta do SBT de repetir o mesmo episódio 1 zilhão de vezes. Então, como eu nunca percebi que aquilo lá era reprise? Cavalo de Fogo é a prova que a maioria dos desenhos americanos não tem consequência. A guria senta num cavalo que é feito de fogo e não se queima. É a magia. Então, o primeiro anime assim que eu tenho memória que eu vi foi Pokémon. Que na verdade faz tanto tempo que eu vi Pokémon que eu não me lembrava nem em que canal que eu via, eu só lembrava que eu via. Principalmente porque eu falava muito com um primo meu sobre Pokémon e até ele tinha dado a coleção de tazos de Pokémon. Pokémon era da Record. Sim, depois eu acabei descobrindo que era da Record. Daí depois eu acabei passando para aquela época da TV Globinho, que foi mais ou menos entre 2001 e 2005, que teve bastante anime, daí eu acompanhei aqueles. Mas o primeiro foi Pokémon. Sabe, eu gostei tanto de Pokémon que eu virei, tipo, sabe aqueles fanboy chato de hoje em dia? Eu era tipo uma criança de 6 anos fanboy chata. Porque veio Digimon e o pessoal começou a gostar de Digimon e veio Tazo de Digimon e as pessoas compravam um salgadinho pra ter tazo de Digimon e eu ficava, tipo, sentado no canto da minha sala olhando assim, cara, como vocês se atrevem, tipo, o Pokémon tava aí, vocês trocaram ele. Tipo, você não é digno. Criança de 6 anos ser fanboy chato faz parte da descrição do trabalho. O problema é quando a pessoa tem 16 anos e continua sendo fanboy chato. Engraçado que na minha época, né, aquelas bem velhas, na minha época, acontecia isso também, só que entre Cavaleiros do Zodíaco e Shurato Samurai Warrior, sabe? Porque eu era aquela fangirl chata de Cavaleiros do Zodíaco, que todo mundo assistia Shurato, achava legal pra caramba. Eu lá no meu íntimo também achava legal, mas eu falava que era uma droga, porque era cópia dos Cavaleiros do Zodíaco.
E sem sentido algum, eu gostava de Samurai Warriors. Porque são samurais de armadura com superpoderes, não tem como não gostar disso. Mas é tudo a mesma coisa, e Shurato era legal, sabe? Só que eu não admitia. Aconteceu comigo com Samurai X, porque eu gostava tanto de Samurai X, que eu pegava birra de Yu Yu Hakusho. Porque durante eu disse quando eu era criança, não é criança, já era meio pré-adolescente, e era uma birra, tipo, interna, nunca cheguei a expor. Mas eu soube, depois de que eles eram muito concorrentes na Jump. Nossa, aí já foi pra um outro nível, né? Porque a história não tem nada a ver. Sim. Você nessa época já sabia que existia uma revista chamada Jump e sabia que já tinha concorrentes. Gente, a Carol é de outra época, ela nasceu com a internet, entendeu? Verdade. Falando nisso, mas o anime que, assim, que eu lembro, assim, da minha infância, assim, eu acho que foi Hantaro. Minha memória é muito ruim, assim. Eu não lembro de muitas coisas da infância. Eu só lembro, tipo, de algumas tragédias, assim, entre aspas. Tipo, o dia que eu subi no muro e fiquei pra pegar meu gato, o gato pulou e eu fiquei umas 2 horas em cima esperando meus pais chegar, porque eu não ia saber sair de lá. Você foi sensata. O gato ficou te olhando de sacanagem depois, não ficou? Na hora, eu pulei, assim, o muro. E aí, ele saiu, assim, ele pulou e eu falei, não dá pra fazer isso, eu vou morrer. Isso já me aconteceu também e eu tenho uma cicatriz até hoje. Eita. Crianças não subam muros. A minha infância, assim, eu também adorava ficar presa em lugares. Banheiro, assim, era preferida, assim. Eu trancava o banheiro e nunca sabia destrancar. E a minha primeira memória, assim, foi de Hantaro. Tanto que eu tive uma vontade muito grande de ter um hamster por causa do Hantaro, só que aí eu nunca tive. Eu até vou pedir pra vocês que não citem Hantaro mais uma vez, porque ele tá me dando gatilho. Vocês não sabem o que me aconteceu. Quando eu era criança, eu sempre chegava no colégio e comentava com o pessoal, tu viu aquele duelo no Yu-Gi-Oh? Tu viu aquela luta no Dragon Ball Z? Só que, tipo, um dos que eu mais divertia era Hantaro. Só que eu não contava pra ninguém. Eu fiquei pensando, o quê? O cara gosta do desenho dos ratinhos? E daí... Então, na minha época, aquelas velhas de novo, né? Isso acontecia com os moleques também. Só que era aquilo, eles adoravam assistir Sailor Moon, mas eles não admitiam. Eu era esse moleque chato, imbecil da época. Porque... Tá vendo? Só que eu era um nível pior, porque eu não via, assim, tava passando, eu mudava de canal, eu só via quando tava pra começar um outro anime, e aí eu via o finalzinho, aí depois, mais velho, eu descobri que todo mundo da minha geração via, e eu era o moleque retardado que não assistia. Não, eles viam, só que eles não admitiam. Não, mas o pior de tudo é que a minha história com o Hantaro segue, né? Porque quando marcaram esse podcast, eu me lembrava, assim, de fragmentos da abertura do Hantaro. Hantaro! Tipo, Na hora que falaram Hantaro, a trilha veio na minha cabeça. Veio. Também. Então o que eu fiz? Eu fui no YouTube e botei a abertura do Hantaro. E um dos primeiros resultados foi o primeiro episódio completo. E eu tive a excelente ideia de, vamos olhar o primeiro episódio completo. Quando eu olhei... Então não foi um gatilho, foi uma oportunidade. Não, o que tá me dando gatilho é agora, depois de olhar o episódio. Porque no primeiro episódio, o Hantaro conhece o cara lá, o do chapeuzinho escavador. E daí o cara diz, eu tô gamado numa gatinha, eu tô gamado numa hamsterzinha. Gamado numa gatinha, no caso do Hantaro, é um pouco perigoso. É bem perigoso. É um bagulho meio Beastars, sabe? E daí o Hantaro falou assim, não, mas faz assim, canta pra ela. Ele, mas não tenho coragem. Não, a gente vai contigo. Daí foi ele, o Hantaro e outro. Daí chegaram lá, o cara chegou assim, eu vou fazer uma serenata pra ti, e se travou. Daí o Hantaro falou, não, eu vou ajudar ele, né, porque eu sou amigo dele. Daí ele foi pro lado dele e começou a cantar uma baita música fofinha. Daí, tipo, no final eles cantaram junto e dançaram junto, né. Daí quando terminou, chegou a dona da hamster e foi fechar a cortina. Daí naquele último instante, a hamster olha pro Hantaro e dá uma piscadinha no olho. E ele fica tipo... ai meu Deus, o que será que significou essa piscadinha? E eu, mas o que é isso? O desenho de ratinho já tem talaricagem no primeiro episódio. Eu já fiquei, cara. Hantaro fura os olhos. Eu fiquei até triste que eu gostava de Hantaro naquela época. Esses dias eu parei pra assistir no YouTube também e eu comecei a assistir Medabots. Gente, Medabots era maravilhoso. Nossa! Ainda acho maravilhoso até hoje. Não, Medabots é aquele caso, eu não sei se vocês já viram, mas eu vi no site da Super Interessante que numa universidade da Inglaterra os caras fizeram um programa de computador para escrever um livro. Então eles pegaram, tipo, todos os livros que eram de maior sucesso da época, largaram no computador para ele analisar, tipo, que tipo de personagem, se tinha luta, tinha morte, tinha romance, para ele escrever.
A minha impressão com o Medabots, ok, eu acho que ele é muito bom. Mas é que, tipo, fizeram isso e lançaram exatamente o que uma criança queria. Porque tu vai ver, é um negócio de robô, é um negócio que tem aquelas rinhas de... Tipo, que vinha desde Pokémon, que tinha rinha de bicho, agora a gente tem rinha de robô. É um negócio que é colecionável, porque cada robô tem uma coisa diferente e as pecinhas do robô se trocam. Tipo, é um negócio caça-níquel pra vender pra criança. E o pior de tudo que é bom, né? Como 90% dos animes, vamos ser bem sinceros. Então, mas eu acho o máximo porque é muito aleatório o Medabots. As piadas que eles fazem são aleatórias, sabe? Não, e me explodiu a cabeça porque era o Wendel Bezerra que dublava o Metabi. E, tipo, o cara ele era, tipo, muito agressivo. Qualquer coisinha ele já fazia piada com o cara e, tipo, tirava a cena. Que hoje em dia, lançasse Metabots, iam dizer que o robô tava fazendo bullying com a criança, do jeito que ele respondia. Sem dúvidas. Mas isso também era legal. Era o famoso bullying Bom, raiz. pelo menos na bullying época. moleque. É. E você, Gabriel? Qual foi os primeiros animes que você lembra? Os primeiros animes foram Cavaleiros, Yu Yu Hakusho, Shurato. Assim, até hoje eu nutro um carinho muito grande pro Cavaleiros. Eu sei todos os problemas, mas é memória afetiva e não tem jeito. Eu vi a série nova do Netflix, eu gostei. É uma memória afetiva ali. Eu sei que não é tão bom assim. Eu sei que se eu visse hoje pela primeira vez, eu provavelmente ia reclamar horrores, mas foi todo um contexto na época, e era aquilo de, o personagem se sacrifica, ele supera, meu Deus, ele tá dando golpes além da velocidade da luz, e tem o 8º sentido, seja lá o que diabo seja isso. Então, foi acho que o anime que mais me impactou, assim, na infância. Eu lembro também de Yu Yu Hakusho com muito carinho, e eu lembro das propagandas dos brinquedos que eu queria muito ter, mas eu nunca tive aqueles bonequinhos que... Nossa, aqueles bonequinhos cabeçudos. Era muito bom. É o brinquedo da estrela. Eu tinha um monte, mas eu usava a técnica assim. Pra eu ter os brinquedos, eu pedia o presente de Natal em janeiro. Aí, pra dar tempo da minha mãe, meu pai ou minha avó juntar o dinheiro e no final do ano eles se esconderem debaixo da mesa, eu fingir que não vi e acreditar que o Papai Noel, mesmo sabendo que não existia, mas pra deixar eles felizes, e aceitar o presente. Essa era a minha tática. Não, mas é engraçado, porque eu tive boneco eu adorava boneco de desenho, dessas coisas, quando eu era criança. Eu tive boneco de Shurato, eu tive boneco de um monte de coisa. Mas aqueles específicos da estrela, eu acho que eu nunca nem achei pra comprar nas lojas. Então, eu também nunca achei, não tinha, a gente só via no comercial mesmo, eu achava que aquilo lá era mentira. Teoria da conspiração, só pra deixar a criança com vontade. Eu também comecei com Cavaleiros do Zodíaco, mas era legal aquela época, agora que acho que o Gabriel falou, né, que Cavaleiros do Zodíaco era diferente e tal, porque naquela época passava tanta coisa, e passava um negócio também chamado US Mangá, que passava toda sexta-feira, de noite, em todo capítulo, toda sexta-feira era algum anime diferente, algum OVA, alguma coisa, e era extremamente violento. Eu tinha 7 anos naquela época e eu assistia Genocyber, sabe? Que é um negócio totalmente maluco. É sangue pra todo lado, é tripas, Eu gosto de defender que mesmo assim eu não virei um adulto violento. Talvez eu tenha virado meio babaca, mas violenta não. Mas se for por isso, imagina a minha infância. Eu, entre 9 e 10 anos mais ou menos, assistia Oz no SBT, que dava sábado à noite. Não sei se vocês se lembram de Oz. Então, gente, eu super defendo que desde que a criança tenha, sei lá, a noção de que aquilo não é verdadeiro, ela pode ver o que quiser. Teve um tempo que me perguntaram, não, mas você assistia Genocyber com 7 anos? E você não ficou traumatizada? Eu não, porque eu sabia que aquilo era desenho, né? E que não pode repetir na vida real. É uma coisa que a gente percebe que também aqui no Brasil a gente tinha a concepção que desenho era uma coisa infantil, que muitas vezes os nossos pais, eles também nem avaliavam o que estavam assistindo, porque via assim por relance, desenho, aí no final a gente tá assistindo tipo, sei lá, 100% Ichigo e... Então, gente, e as poças de sangue que tinham nos Cavaleiros do Zodíaco também. Tenchimuyo passava à tarde na Band. Sim. Tenchimuyo era um outro tipo de coisa, então às vezes a criança só não entendia o que tava rolando, sabe? Não, os pais não davam bola a não ser que eles escutassem uma plateia gritando Satã, Satã. Ou que tivesse jogo de carta, porque aí as pessoas falavam que jogo de carta é do demônio.
Não, mas na minha época eu assistia Yu Yu Hakusho no volume mínimo. Eu gravava em fita de vídeo e assistia no mínimo, para os meus pais não ouvirem, sabe? Algumas coisas assim, meio, sei lá, que parecia ser do mal, sabe? Aí depois eu assistia no conforto da cama. Eu imagino o pai dela entrando, olhando assim, dizendo: que é isso, filha? Onde é que já você viu o homem com orelha de cachorro? Não, mas o meu pai, na época do Inuyasha, teve um capítulo que, sei lá, a dublagem mudou de yokai pra demônio, eu não lembro. Acho que foi um capítulo da tinta lá, que usavam a tinta e viravam vários demônios e tal. E meu pai sentou e foi assistir comigo e, sei lá, no outro dia ele já tinha contado pra minha família que não era para os filhos deles assistirem Inuyasha, porque era do demônio, sabe? Então eu realmente tive esse problema em casa. Aqui em casa nunca teve muito esse problema. Inclusive, meu pai gostava de assistir desenho assim comigo. Ele gostava muito de Dragon Ball. E eu lembro até hoje das fitas, que ele perguntou qual VHS queria. E eu falei muito feliz assim: eu quero das Super Gatinhas. Atenção, Super Gatinhas. Aí ele me trouxe Dragon Ball. Assim. Foi assim que eu conheci Dragon Ball. O melhor erro que ele já fez, né? Ele olhou pro Trunks e pensou: isso daí é uma super gatinha. Eu adoro assim, só que hoje eu nem me arrisco a assistir de novo, porque eu me arrisquei a assistir a abertura e eu posso dizer com toda certeza que é pior a abertura dublada que vocês podem escutar na sua vida. E não é pior que a Angélica. Você assistiu Cavalo de Fogo? Escutem a abertura de Super Gatinhos, porque é a coisa mais horrível. O melhor trecho é: eu não sei o que dizer, não sei o que fazer com o meu primeiro beijo. Aí depois ela fala: vamos lá, nesse. E tipo, nossa, Carol, você tá cantando desanimado. Não, é desse jeito que ela está cantando. É, teve uma época sombria aí, né, da dublagem. Só comentando uma história rápida e engraçada que eu me lembrei, que, como eu falei pra vocês, eu era fanático por Pokémon, e eu tinha bastante Tazos, até porque o meu primo colecionava e acabou dando pra mim, né? E daí um dia eu tava na igreja, assim, paradinho, num canto, e tinham dois guris, tipo, perto de mim, brincando com Tazo, né? Daí veio uma mulher, olhou pra eles e disse assim: esses Tazos aí, isso é coisa do demônio, dá pra mim. Daí ela pegou, né? Daí ela olhou assim, me olhou com uma cara, e eu assim, ó, estaqueadinho, durinho, pra não fazer barulho, porque meus bolsos estavam cheios de Tazo, né? Daí ela olhou pra mim e disse: passa pra mim que tu também tem. Daí eu pensei: tá, eu vou puxar um e vou dar pra ela, porque eu não quero perder todos. E eu não quero principalmente perder o do Taurus, porque é o meu Pokémon preferido, né? Bom, você já sabe o que aconteceu, né? Você puxou o do Taurus. Puxei o do Taurus, eu olhei pra ele assim: mas tia, isso não é do demônio. E ela chegou e me puxou o Tazo e deu uma olhada e falou: mas claro que isso é do demônio, olha aqui, ele tem chifre. Você tinha que responder: mas você não come churrasco? Tipo, eu fiquei quieto, mas a vontade era dizer: mas mulher, como é que não vai ter um chifre se é um boi? Aqui foi sempre de boa também. O pessoal, meu pai, ele assistiu o Dragon Ball, então ele sabia a existência do Mr. Satan, tudo. E era muito parecida com o tio nosso. Ele é professor de jiu-jitsu, e aí ele com kimono era cara. Mas enfim. E você, Samboy, quais são as suas lembranças dos primeiros animes que você assistiu? Conta mais pra gente. Você falou que foi na escola e teve outros, assim? Olha, além dos que eu assistia no recreio, eu lembro que meu pai conseguia algumas gravações em CD de animes, como o do Yu Yu Hakusho. Tinha do Trigun também, que eu vi. Mas o primeiro que eu me identifiquei bastante foi Sakura Card Captors. Clamp é vida. Eu cheguei a assistir também, e assisti até antes de Sailor Moon. E também foi por causa de VHS. Qual foi o que te marcou bastante, assim? Que hoje você fala que esse anime te marcou, assim, pra você. O anime que marcou pra mim mesmo foi o Holic, do Clamp também. Eu vejo esse anime, leio o mangá direto. É o meu amorzinho esse. E você tinha quantos anos quando conheceu? Você lembra? Acho que uns 13 ou 14 anos. Foi mais ou menos a época que eu comecei a assistir os animes mesmo. Que eu conseguia ou com os amiguinhos, ou eu acabei comprando de algum jeito. Usava o dinheiro do lanche. Falar nisso, você falou sobre o dinheiro do lanche, eu também fazia bastante essa tática. Só que agora uma pergunta que vem em mente, assim, pra todo mundo: se vocês já chegaram, quando criança, a frequentar evento de anime? Não, eu nunca fui muito de em evento. Apesar de morar no Rio de Janeiro, nunca fui muito em evento. Até hoje eu vou em pouco.
Bom, eu sou do interior, então eu até me lembro, o primeiro evento de anime que teve na minha cidade foi tipo em 2010, 2011. Então eu já era um pouquinho mais velho. Feito por você, Akao. Eu fiz o meu próprio evento pra poder ir. Gente, eu ia nos eventos na época que ainda era exibição, sabe? Sei lá, eu ia pra algum evento no centro de São Paulo. Eu sou de uma cidade chamada Itapecerica da Serra, né? Meio um pouquinho longe de São Paulo, mas não é tão impossível. Então, pedi para os meus pais me levarem lá no centro de São Paulo para aqueles eventos que eram só exibição, só para assistir algum dos filmes do Dragon Ball, sabe? Ou só para comprar fita de vídeo. Aquelas primeiras Fast Comics, depois fui no AnimeCon, quando ainda era lá no comecinho. Acho que é outra geração, outro tipo de coisa. O meu maior evento, assim, no ano era quando era aniversário do meu primo, que a gente ia na Animangá, que era uma loja que tinha em São Paulo, e a gente passava o dia na loja escolhendo figurinhas do Dragon Ball, ou coisas assim, ou algum mangá pra comprar. E era uma vez por ano que a gente ia. Era, tipo, o grande evento do ano de ir ao McDonald's, sabe? Tinha algum anime na infância que vocês já tinham vergonha de assistir? Vergonha como assim? Como o caso que a gente falou do Sailor Moon, ou vergonha, tipo, a gente sabe que é ruim, mas a gente tá assistindo mesmo assim? Eu acho que mais no caso do Sailor Moon, porque pelo menos eu não tinha muita noção do que era ruim, que não era ruim. O meu era Sailor Moon mesmo. Na época de Sakura, eu não via mais porque eu não tinha TV a cabo, mas eu já não tinha mais esse problema. Eu não tinha mais essa bobagem de criança. O meu caso era o contrário desse negócio da Sailor Moon, porque como eu gostava muito, por exemplo, de Yu Yu Hakusho, sempre tinha aquele negócio de eu não me dar tão bem com as meninas da minha escola, porque elas diziam que eu gostava de coisa de menino. Ou depois, mais pra frente, quando a gente vai crescendo e continua gostando, aí começa a levar colégio porque ainda gosta de anime na época que, sei lá, as meninas já estão querendo namorar. Acho que na 8ª série, eu lembro que no primeiro dia eu consegui comprar uma mochila do Digimon que eu achava linda, maravilhosa. E eu levei bullying o ano inteiro porque eu usava uma mochila do Digimon na 8ª série. Por incrível que pareça, eu não tava nem aí, sabe? Eu tava muito feliz com a minha mochila do Digimon. Eu também tive algo muito parecido, porque eu gostava de assistir, tipo, animes no geral, assim. E tinha aquele estigma, né, que anime pra menina, anime pra menina, e eu assistia todos, assim. Então, eu tinha meio que vergonha, assim, que se aparecesse alguém, eu não queria que as pessoas me pegassem assistindo um anime de menina. Mas eu lembro que um que eu tinha vergonha, acho que eu já tinha uns 13, 14 anos, de assistir e de comentar que eu assisti, era Nana na MTV. Nana passou na MTV nessa época e era e ainda era legendado. E por que eu tinha vergonha? Porque falava sobre temas adultos e eu tinha vergonha de meus pais me pegassem assistindo esse tipo de anime que fala sobre relacionamentos, que fala sobre sexo. E eu ficava tipo, ai meu Deus, ninguém pode saber que eu assisto esse tipo de conteúdo. Gente, sabe o que é engraçado? É que hoje em dia, anime, as coisas mais geek, assim, são tão populares que aquele pessoal que fazia meio que bullying comigo na época da escola, depois, quando eu comecei a apresentar evento, eu via esse pessoal tudo lá. Olha só. O mundo dá voltas. E algumas pessoas, enquanto eu tava apresentando, ainda ficavam, olha, não, eu conheço ela é minha amiga. E eu ficava, olha, que filhos da mãe. Se você, eu falava pro nome, você que me sacaneou em tal dia, tal época. Não sou vingativa. Já eu assistia de tudo, um pouco, não tinha vergonha de nada, não. Eu se tivesse a oportunidade, eu usava os trabalhos da escola pra quem gostava de anime e mangá. E você, Barcelos, qual era a tua vergonha dos animes? Até como eu comentei anteriormente, o meu problema maior foi com o Hantaro. E nessa época você nem sabia que ele era talarico. Não devia nem me dar conta, eu pensava, são todos amiguinhos, não tem uma segunda intenção por cima. Mas que nada. Mas aí é que eu só pra saber se eu tinha vergonha de mais algum na minha infância, tecnicamente, até que idade vai a infância? Porque assim, a época que eu mais gostava de assistir anime foi com TV Kids, da Rede TV. E tipo, isso eu tinha entre 11 e 12 anos. Tecnicamente, as pessoas falam que isso é pré-adolescência, mas vocês ainda consideram infância? Assim, se jovem adulto é quase até os 30, então pode considerar infância 12, 13 anos também. Depois que eu cresci, eu percebi que pré-adolescência ainda é criança pra mim. Então, considerando 12 anos de infância, a coisa que eu mais gostava de fazer
era sentar às 6 horas da tarde pra assistir o TV Kids. Só que, tipo, eu não contava pra ninguém, né? Porque tu olhava, os meus colegas já eram meio precoces, estavam todos falando só de ficar com mulher e não sei o que, com quantos tu ficou, e eu ficava do lado, tipo, os caras não querem, sei lá, desenhar um círculo de transmutação, não querem fazer nada assim, então vou ficar quieto no meu canto. Daí, essa era meio uma vergonha que eu tinha, mas eu adorava. Naquela, tipo, foi a minha época mais feliz de olhar desenho. Foi onde eu descobri Fullmetal. Foi a cabeça explodindo de novo. Aquela coisa de criança que tá virando adolescente, que quer alguma coisa diferente, que tá cansado um pouco das lutinhas e quer um pouco mais de conteúdo, alguma coisa que vá um pouco além da superfície. E Fullmetal chegou bem nessa hora pra mim. Gente, eu tive uma adolescência extremamente tardia. Sabe, se vocês falando assim, agora eu fico pensando. Eu sinto que eu fui adolescente só depois dos 18 anos, sabe? Porque antes eu não ligava pra nada disso. Quer dizer, eu tinha os namoradinhos, assim, com 14, com 15 anos. Só que pra eu namorar, primeiro eu tinha que assistir o Inuyasha. O Inuyasha tava em primeiro lugar, sabe? Aí depois podia sair pra... Mas isso aí é justo, Mas esse é o certo. Sabe aquela cabeça de adolescente, as coisas que adolescente faz? Eu fiz muito, de forma muito tardia. Gente, no ensino médio eu ainda tava ligando mais pra anime do que pra qualquer coisa. Eu acho que até o segundo ano do ensino médio, meu namoro era só pegar na mão da pessoa. Então, tipo isso. E a pessoa tinha que assistir anime, essas coisas. Tinha que ser ainda otaku. Tinha que me compreender. E eu lembro que ainda, tipo, falando nisso, em escola e infância, eu falava muito sobre Bleach, assim. Eu gostava muito de Bleach quando era criança, assim. Eu era apaixonada. Tanto que era Bleach e Cavaleiros que eu tive uma fase, assim, ultra fã. No filme Muito Próximo do Céu, eu assisti tantas vezes que eu sabia de cor, assim, não aguentavam mais. E Bleach, eu sabia o nome de cada capitão, assim, e eu ficava citando, assim, pra minha mãe, não sei porquê, porque ela só fingia que me escutava nesse momento, porque ela também não aguentava mais. Bleach eu já descobri quando eu já tinha senso crítico, então nunca me pegou muito. E filmes de cavaleiros, o que mais me impactou era a Batalha dos Deuses. Foi quando eu descobri mitologia nórdica. Eu tinha o VHS, pessoal, pra galera mais nova, era uma caixa com uma fita dentro que você colocava em um aparelho. Tem que explicar, tem gente que nunca viu um VHS. Tem que rebobinar, senão multa de R$1 na locadora. Então, eu assistia o filme, aí depois eu rebobinava e via de novo. Era um daqueles filmes que eu via em looping. Então, você era com esse Batalha dos Deuses, eu era com o da Ares, sabe? Que era outro filme dos Cavaleiros do Zodíaco, que eu tinha fita. Geralmente a gente só tinha uma fita de vídeo, né? Cada um tinha uma diferente. E eu demorei pra aceitar, assim, o DVD. Porque meu pai já tinha comprado o DVD e eu ficava... não é a mesma coisa, pai. Carolina, criança, falando isso, já parecendo um velho falando. Não é a mesma coisa, só é um negócio muito mais prático. Não tenho o prazer de ficar ali uns 40 minutos pro filme voltar desde o início. Nossa, eu tinha muita VHS em casa. Eu assistia, aí eu ia na locadora novamente na segunda-feira, porque a gente pegava na sexta. Aí, meu pai, por exemplo, Aristogatos. Aí eu chegava lá, meu pai, agora qual filme você quer escolher? Eu pegava o mesmo. Aí na quinta vez seguida, ele falava, por favor, quanto que é esse VHS que eu vou ter que comprar? Porque senão ficava eternamente alugando. Sai mais em conta. Lembra da história lá do VHS de Dragon Ball? Ele teve um fim muito trágico. Não sei quem foi dos meus parentes, mas eles gravaram em cima o último episódio da novela da Nossa Senhora Aparecida. Nossa, bom avisar. Dava pra você apagar as coisas que tava nele, pessoal. Revolução. Tecnologia. Você conseguia apagar. Nossa, eu tenho uma história muito boa com o videocassete. Se vocês me permitem, na época dos Cavaleiros do Zodíaco, eu tinha um videocassete. Bom, não vai dar pra entender porque eu também não entendo muito, eu era muito pequena, mas o cabeçote dele era só 2 cabeças, coisa assim. Não sei como que eles se chamavam. Então, pra você gravar, você tinha que virar uma chavinha atrás dele, senão ele gravava o programa em preto e branco. E daí, todo dia pra gravar o Cavaleiros do Zodíaco, eu tinha que virar a chavinha pra aparecer colorido. A gente tinha aquele suporte de TV, não sei se vocês tinham na época, que deixava a TV lá em cima, um negócio que ficava preso na parede pra deixar a TV na parte de cima, e como eu era baixinha, eu subia,
na cama dos meus pais pra colocar a fita de vídeo lá em cima. Virava a chavinha pra assistir e depois virava a chavinha pra gravar. Só que numa dessas, eu fui colocar a fita uma vez, Os Cavaleiros do Zodíaco, eu levei um choque e derrubei o videocassete, né? Ele caiu no chão, quebrou e tal. E eu esperneei por dias pro meu pai levar esse videocassete. O meu pai, ele acabou comprando um aparelho mais novo, porque esse daí era bem antigo mesmo. Mas eu chorei por dias pra ele levar o videocassete pro concerto, com o único objetivo deles conseguirem tirar minha fita dos Cavaleiros do Zodíaco lá de dentro. A parte boa é que meu pai comprou um videocassete mais moderno, que eu não precisava mais gravar, às vezes, sem querer, em preto e branco. E eu ainda recuperei a minha fita, porque o meu pai levou pro concerto, pegou a fita de vídeo e depois ele deixou o aparelho lá mesmo. Agora, finalizando assim, vamos falar de qual anime vocês gostariam de reassistir agora, se tivesse oportunidade na sua, tipo, algum anime da infância, começando pelo Barcelos. É meio difícil eu responder essa questão porque eu acabei revendo muitos deles, né? Principalmente Hantaro. Eu revi Hantaro, revi Yu-Gi-Oh! E fiquei abismado que não tinha regra nenhuma aquilo. É melhor nem começar, senão eu vou passar a noite inteira aqui falando da falta de regra em Yu-Gi-Oh! Mas, tipo, revi a primeira temporada inteira de Pokémon. Agora, falando em rever anime, eu vou contar uma história rápida e engraçada pra vocês. O primeiro computador eu ganhei com 12. A internet só chegou na minha casa quando eu tinha 16. E daí o que aconteceu? A minha internet era muito ruim, mas muito ruim mesmo. Ela baixava, pra época, né? Ela baixava, tipo, 30 KB por segundo. Eu demorava... Qualquer episódio que eu ia baixar em RMVB de uma série normal, eu demorava o triplo. Então, um belo dia eu descobri que desenho demorava, tipo, a mesma hora. Se o episódio fosse de 20 minutos, demorava 20 minutos pra baixar. Eu disse assim, vou olhar só desenho, né? Porque senão eu vou passar mais tempo baixando do que assistindo. Daí eu pensei, o que eu posso rever? Daí eu me lembrei, tem um desenho que eu vi na minha infância, que eu olhava no Rede TV Kids, que eu nunca soube o final, e agora eu vou poder baixar na internet e olhar do final. Qual era o anime? Hunter vs Hunter. Até agora eu não vi o final da porcaria. Mas, tipo, com certeza o que eu mais fiquei com vontade de rever, e acabei revendo várias vezes depois, foi Fullmetal Alchemist. Que, tipo, imagina uma criança de 10, 11 anos olhando Fullmetal Alchemist. Aquilo explodia muito a minha cabeça, sabe? E até é engraçado, porque sempre quando eu falo de Fullmetal Alchemist, de Rede TV Kids, essas coisas, eu me lembro, tipo, uma tarde de outono, eu preparando um café e indo olhar o negócio. E quando eu revi... Não, só que é aí que vem a coisa. Quando eu revi Fullmetal Alchemist, a versão clássica que passava, eu me dei conta por que eu me lembrava disso. Porque, tipo, o negócio é muito pesado. É meio procedural e cada episódio acontece uma tragédia. Tipo, teve um episódio que a Lucifer, a Lust, ela só se cansou de um cara e disse assim, quer saber, eu vou tirar a tua pedra filosofal. Só que, tipo, não era só dele, era a pedra filosofal que, tipo, ajudava toda a cidade porque ele era médico. Daí, tipo, morreu toda a cidade. E eu fiquei até meio assustado de mostrarem aquilo pra criança naquela época, né? Mas, querendo ou não, aquilo formou o meu caráter, principalmente na questão de troca equivalente, de tu conseguir trabalhar, de tu fazer as coisas por ti. E uma coisa que eu nunca esqueci foi no episódio que o Ed fazia meio que o teste, a graduação pra virar alquimista federal, que um cara chegava lá, fazia o círculo e fazia uma torre tipo de uns 50 metros e daí tipo ele ficou acucado no chão assim, todo cansado, suado, e olhou com uma cara assim, tipo, eu tô muito mal, tô muito cansado, não consigo levantar, mas eu sei que passei. Sorrindo, olhando pra cara do general que tava olhando, né? Daí o general olhou pra ele e disse assim, me diz uma coisa, do que importa fazer uma torre se tu não consegue caminhar depois? Daí, tipo, esse negócio sempre ficou na minha cabeça. Talvez seja importante, né? Sei lá. Não, Fullmetal é sensacional. E pra você, Gabriel? Eu já revi a maioria dos animes da minha infância também, mas um que eu não revi inteiro ainda é Street Fighter 2 Victory. Eu adorava esse anime. Adorava a ponto de... Eu até hoje lembro dos movimentos que o Ryu fazia com os braços antes de soltar o Hadouken. E quando eu era moleque eu ficava imitando. Até hoje eu lembro. Eu não vou fazer por razões de eu tenho 27 anos quase. E não. Mas... E também porque ia demorar 2 horas, né? Porque até saiu. Nunca saiu, infelizmente. Mas eu queria rever esse.
Porque eu queria ver pelo menos se é só memória afetiva ou se ele realmente era legal como eu tô lembrando. Provavelmente era mais memória afetiva, mas eu vou dar o benefício da dúvida qualquer dia. E você, Samai? Os animes que eu gostaria de reassistir seria Yu Yu Hakusho e Trigun, porque eu não terminei nenhum dos dois. Agora, se fosse pra mim assistir, lembrando que eu já tinha visto quando criança, seria Slam Dunk. Que eu lembro que eu gostava muito, mas eu quase não lembro mais das coisas. E você, Daisy? Então, hoje em dia tá bem mais fácil de conseguir encontrar, né, os animes que a gente assistia antigamente, até com a dublagem que tinha na época, mas o que eu queria era poder resgatar todos os animes que passavam no US Mangá, porque era tanta coisa que passava, que tem alguns que eu ainda não encontrei. Tinha XZ3, umas coisas bem bizarras, assim, que a gente não sabe como é que eles conseguiram os direitos dos negócios. Se conseguiram. Não, acho que conseguiram, assim. Isso daí eu acredito que tava tudo certinho. Mas no finalzinho do US Mangá passavam muito os animes de séries de videogame. Então, aqueles filmes do Fatal Fury também, Samurai Showdown, essas coisas eu tenho vontade de reassistir. Tem uma coisinha que eu queria até comentar, que eu tava falando com o Sakuda, que eu não sei se todo mundo sabe, mas a gente tá esperando um bebê, né? E a gente conversa muito sobre isso, como vai ser a nossa reação falando pro nosso filho, que vai ser da próxima geração, sobre os animes que a gente assistia, sabe? Né? Ou o que será que ele vai assistir? Será que ele vai olhar para as coisas que a gente assistia, que a gente achava muito bom pra nossa época e falar, nossa, que porcaria. Tá, mas ele tem que assistir Gundam, né? Ah, isso daí ele vai ser obrigado. Se ele não assistir Gundam, acho que a gente vai deixar ele pra fora de casa. Você fez o seu dever de casa? Fiz. E assistiu Gundam? Não. Te castigo. Te castigo. A Daisy fazendo uma provinha assim sobre Gundam pra ver se ele entendeu mesmo. Tem que pensar que, assim, ele vai nascer vendo um monte de Gundam. Isso daí não vai ter como. O meu medo é ele chegar pras crianças e falar assim, vocês conhecem Gundam? E todo mundo, não. Ele sabe, ser o excluído do rolê. É um questionamento muito válido, assim, que como será para as próximas gerações, assim, essa perspectiva? Se eles vão achar, tipo, ruim, que nem aí muitos animes que a gente acha do tempo dos nossos pais, assim, que a tecnologia não era tão avançada. E talvez daqui uns 20 anos as crianças falarem, nada, esse anime não tem realidade virtual, eu gosto de assistir aqueles que a gente entra dentro do cenário e você fica... Sim, então... É a piada do Elijah Wood em De Volta pro Futuro. Nossa, você joga esse videogame com as mãos? Que coisa antiga. Exatamente. Pois é, e daí fica aquela expectativa, sabe? É aquele meme que tá surgindo agora, olha, escuta essa música do tempo do pai, sabe? Será que quando a gente colocar pra assistir, ele vai olhar e vai falar, que idiota? Meu palpite é que, num primeiro momento, ele vai achar muito tosco, mas talvez quando ficar mais velho e passar a ser hipster, ele vai começar a apreciar essas coisas mais velhas e até de antes dele ter nascido. Sim. Né? Isso que eu acho muito louco. A maioria das coisas que a gente vê hoje vai ser de antes dele ter nascido. Eu falei pro Sakuda esses dias, você parou pra pensar que ele vai nascer num tempo depois dos, sei lá, 10 anos de MCU, por exemplo. E isso vai ser um negócio clássico pra ele, né? Vai ser um negócio, nossa, mas eu nem era nascido ainda. Quem diabos é Tony Stark? Sabe, algumas coisas assim mesmo, que pra gente é super atual e pra próxima geração vai ser clássico. Não, mas o negócio, vamos pegar hoje em dia. Se tu chegar e pegar pra um guri ou uma guria de 15 anos na frente do cinema, indo olhar o novo filme do Homem-Aranha, e chegar e mostrar um vídeo pra ela do Homem-Aranha emo, dançando jazz, ela vai falar isso, meu Deus, mano, o que é isso? Veio de outra realidade esse filme. Não, mas assim, na época, eu vi o Homem-Aranha emo dançando jazz e eu falei, que diabos é isso? Pelo amor de Deus. Aquele filme é ruim demais. Mas a gente também pode propor uma dinâmica muito legal pra mais pra frente, a gente fazer uma máquina do tempo. Aquelas máquinas do tempo, só que otaku, né? A gente pegar e colocar várias coisas e ver como vai ser a reação de daqui a alguns anos.
Sim, com certeza. Vamos esperar, né? Vamos esperar a criança nascer. Ou talvez o impacto nem seja tão grande, porque a nossa geração gosta muito de nostalgia. Então ela já vai crescer em um ambiente respirando nostalgia. Tá sempre tendo remake de não sei o que, reboot de não sei o que, série nova que volta. Isso talvez já deixe ela mais acostumada. Mas é aquele negócio, a gente nasceu assistindo as coisas na TV, né? Sei lá, a maioria gravando no videocassete, essas coisas. Próxima geração vai nascer no meio do streaming mesmo, né? Pesado. É que nem dizem, essa geração é tipo o Neymar, ela tem saudade de uma coisa que não viveu, então. Só que agora é mais fácil, porque antes a gente tinha que esperar um horário. Hoje ela tá a um clique, a uma recomendação de algoritmo dela ver um anime antigo. Então, sei lá. Ninguém sabe muito bem, porque essa geração tá pra nascer, tá nascendo, ou ainda é muito pequena, mas a gente vai descobrir isso nos próximos anos. Vamos fazer um estudo de casa, Daisy. Você tem que apresentar, não deixar ele assistir a criança nenhum anime atual, da atualidade dele, e fazer um experimento assim, social pra gente. Resumindo, trate o seu filho como uma cobaia de laboratório. Tem uns relatórios assim. Dia 1, Anakin, ele assistiu Gundam. A reação dele foi tal. Vocês sabem que, eu acho que foi há 1 ou 2 anos atrás, teve um monte de gente que fez isso. Criaram uma tag, um desafio que era assim, tu pegar, tipo, o teu filho de 5 ou 6 anos e assistir com ele numa tacada o episódio 4, 5 e 6 de Star Wars. Daí filmavam as reações da criança e botavam na internet. Tipo, era muito engraçado ver as criancinhas se surpreendendo quando ele falava, não, eu sou seu pai. E as criancinhas, não. Mas eu defendo isso. Eu defendo que mostrem primeiro o episódio 4, 5, 6 pras crianças. Mas eu imagino que, por exemplo, o MCU pra gente, pra próxima geração, vai ser como se fosse o episódio 4, 5, 6 do Star Wars, sabe? Um negócio muito antigo, de antes da gente ter nascido, só que, sei lá, que é legal, que hoje em dia todo mundo gosta. Vamos finalizando o papo por aí. E esse foi o Fala Tá sobre a geração Y. E se você gostou, não deixa de comentar aqui. A gente sempre tá lendo os comentários das pessoas que escrevem com a hashtag Falotaku Show. Falotaku só. Eu falando Falotaku Show, que já tô muito acostumada com o merchan do Falotaku Show. Mas a gente sempre tá lendo. E não esqueça também de curtir, se você tá no YouTube, dá aquele like, joinha, já não lembro mais o que é. E por hoje é só. Tchau, pessoal. Tchau. Até a próxima.